Bom, irmãos, hoje eu gostaria de começar, nós terminamos na semana passada o estudo no Sermão do Monte, né, Mateus 5 a 7, e hoje eu gostaria de recomeçar aqui, começar com um estudo que a gente deu na igreja em 2009. Estou vendo aqui as minhas anotações, que começou no dia 4 de janeiro de 2009, né, que é a Epístola aos Gálatas. Quem estava aqui na igreja em 2009? Então, vocês lembram exatamente o que eu preguei no dia 4 de janeiro de 2009, sobre Gálatas 1. Lembram? Se não lembram, então eu vou repetir, né? É bom a gente, de vez em quando, dar umas repetidas. Então, vamos abrir na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, e eu vou ler os versos de 1 a 5. Gálatas 1, de 1 a 5. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, fecha parênteses, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então, irmãos, uma introdução hoje à Epístola aos Gálatas, né? Essa epístola foi escrita, né, por Paulo no ano aproximadamente de 49, né? E vocês reparem que ela foi escrita a várias igrejas, as igrejas de uma província, a província romana da Galácia, né? É interessante que logo cedo, né, ela passou a ser considerada pelos comentaristas, digamos assim, a Magna Carta, né, da liberdade cristã, da liberdade espiritual. E foi considerada a carta base, uma carta mais fundamental, digamos assim, né, na história da igreja primitiva, né? E ela foi considerada fundamental por quê? Porque em qualquer lugar, porque em qualquer tempo em que a nossa fé ela tenha perdido a sua real força, né, a sua, digamos assim, a sua força vital, onde quer que o ritual, que é importante, mas que ele começa a merecer mais atenção do que a nossa conduta cristã, do que a vida cristã, onde quer que a adesão a um credo que é importante, mas ele não pode substituir o amor e a vida, a conduta, né? Onde quer que a ortodoxia, que também é importante, substitua a vida, né? Onde quer que as obras de justiça, e é basicamente esse tema da Epístola aos Gálatas, né? As obras de justiça própria, né? A confiança na sua suposta pretensa bondade, nas suas supostas boas obras, substituam a cruz de Cristo, né? Em qualquer desses casos, é preciso que nós ouçamos o que o Espírito Santo nos diz, nos ensina, nos exorta através dessa epístola que nós vamos começar a estudar hoje, né? Ele vai nos conduzir, o Espírito Santo, através dessa epístola, a uma dependência e na graça justificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Existe uma coisa muito notável nessa epístola, é que a autoria paulina, ela nunca, em tempo algum, foi posta em dúvida por qualquer estudioso, mesmo aqueles mais liberais, né? Mesmo por aqueles céticos e pelos mais extremados críticos do Novo Testamento. Então, não há sombra de dúvida que essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. E a gente tem várias evidências aqui. Em primeiro lugar, nessa epístola, onde a personalidade do apóstolo Paulo transparece com mais transparência, digamos assim, né? Com mais força, né? Essa personalidade apaixonada, vibrante, né? Vigorosa do apóstolo Paulo,
que é associada também à sua lucidez, ao coração terno dele, aquele coração amoroso e pastoral do apóstolo Paulo. E nós sabemos, vemos, né, quem lê o Novo Testamento, que não existe nenhuma outra epístola em que o apóstolo Paulo escreva com mais paixão do que ele escreveu a Epístola aos Gálatas, né? E nenhuma outra ele vai revelar também, por outro lado, mais indignação e mais desprezo, e juntamente com afeto, né? Em Gálatas estão juntas a ironia e o amor, a rudeza, a veemência e a compaixão, né? Então, nós vemos aqui na Epístola de Gálatas uma defesa apaixonadíssima e intransigente do Evangelho de Jesus Cristo diante de uma grave crise que estava abalando as igrejas da província romana da Galácia. E a questão que abalou essas igrejas era a seguinte: aqueles gentios que se convertem a Cristo precisam ser circuncidados e precisam guardar a lei de Moisés in totum, com ênfase aqui ao aspecto cerimonial da lei. Essa que era a questão. E, irmãos, para nós parece que a resposta é fácil, mas naquela época a resposta não era fácil. A resposta era uma resposta difícil de ser dada. Por que isso? Porque a transição do judaísmo para o cristianismo foi um processo lento, gradativo, paulatino, até principalmente para os judeus crentes, né? Nós sabemos, Atos 15:5, se você quiser abrir, mostra que houve muitos fariseus que creram em Jesus. Não foram poucos, foram muitos, né? Mas, dentre esses fariseus, uma minoria passou a ensinar que antes que um gentio pudesse se tornar um real seguidor de Cristo, ou como nós dizemos hoje, antes que um gentio pudesse se tornar um cristão, ele antes precisava se tornar um judeu. Ele precisava se submeter à circuncisão. Ele precisava observar as leis judaicas, tanto a lei moral quanto a lei cerimonial, né? E eles ensinavam mais algo muito importante aqui. Eles ensinavam que essa sujeição era necessária à salvação. Eis aí, né, o X da questão. Eles ensinavam que Deus não olharia favoravelmente, graciosamente, aquelas pessoas que dissessem que eram cristãs, né, que criam em Cristo, mas que não se submetessem ao ritual da circuncisão e não se tornassem um judeu. E esses eram chamados de legalistas, né? E esses legalistas encontraram muito apoio naquela época para o ensino deles. Por exemplo, eles abriam o Antigo Testamento e o Antigo Testamento fala da santidade da lei, né? Eles abriam os evangelhos, né? E eles liam lá que Jesus, durante seu ministério, teve muito cuidado em observar todas as exigências da lei, inclusive as cerimoniais. Nós vemos isso no Novo Testamento, né? Nós lemos que os apóstolos de Cristo continuaram a frequentar o templo de Jerusalém e eles continuaram a viver e a prestar culto com os outros judeus, tanto no templo quanto nas sinagogas. Nós lemos que até mesmo o apóstolo Paulo, né, ao mesmo tempo em que ele proclamava que os gentios não estavam sujeitos às imposições cerimoniais da lei, ele mesmo continuava a observar todas essas imposições, as festas judaicas, ele fez votos judaicos, né? Ele dizia que ele era judeu. Então, quando aqueles judaizantes observavam tudo isso, e particularmente quando eles observavam o comportamento do apóstolo Paulo, eles diziam o seguinte: olha, esse Paulo é um oportunista, é um hipócrita. Ele diz que a guarda da lei não é necessária, mas ele mesmo observa a lei. Por isso, onde quer que eles andassem, esses
judaizantes, uma das primeiras coisas que eles faziam era minar a autoridade do apóstolo Paulo. Era negar que o apóstolo Paulo fosse um verdadeiro apóstolo, né? Então, eles diziam, Paulo é um mentiroso, Paulo é um falso apóstolo, né? E em Gálatas, o apóstolo Paulo vai enfrentar essa situação. Ele vai enfrentar esses, digamos assim, esses inimigos, né? E ele vai estabelecer de uma vez por todas, né, as relações corretas entre a lei e a graça, né? Ele vai estabelecer com muita clareza a doutrina da justificação pela fé somente, como dizia Lutero, né? A justificação pela fé. Ele vai mostrar que a igreja não é uma simples seita judaica, mas é uma comunidade, né, universal, composta de qualquer pessoa que venha a confiar em Cristo como o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Não importa qual é a sua origem, não importa a sua raça, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua posição social, não importa a cor da sua pele, não importa a língua que você fala, não importa se você é culto ou inculto, não importa se você é nascido numa cidade sofisticada ou no interior da África ou de um país obscuro, não importa nada disso. O que importa agora é se você está em Cristo Jesus. E lembre-se que o apóstolo Paulo era, como a gente pode dizer, o homem cunhado, forjado, determinado desde antes da fundação dos séculos para essa tarefa. Não é? Ele foi criado, os irmãos sabem disso, né, na mais rigorosa seita judaica, que era a dos fariseus. Né? Ele foi, digamos assim, educado por professores famosos, né? Pelos rabinos famosos da época. E a gente pode dizer também que, como fariseu, nunca houve homem que odiou mais extremadamente a igreja do que o apóstolo Paulo. Nunca houve homem que perseguiu com mais paixão a igreja, que teve mais vontade de destruir a igreja de Cristo do que o apóstolo Paulo. E ele assim o fez, né? Até que ele teve a visão do Cristo glorificado. E aí, a partir desse momento, ele descobriu que a morte de Cristo era o cumprimento de todos os sacrifícios judaicos. E a ressurreição de Cristo era a prova de que todas as afirmações que ele fez, né, eram verdadeiras. Ele descobriu que Jesus Cristo era o Messias que o povo judeu estava aguardando e que havia desprezado quando ele veio e se encarnou nesse mundo. Né? E aí, então, a partir da conversão, os irmãos sabem, Paulo passou de um perseguidor extremado para um seguidor extremado. Né? E ele passou também a considerar todas essas festas judaicas, essas cerimônias judaicas, como coisas indiferentes. É como nós, presbiterianos, consideramos a forma de batismo. Né? Aspersão, imersão, efusão, não importa. Né? Para a gente é indiferente. E o apóstolo Paulo a mesma coisa, considerou isso como algo indiferente. Ele, de fato, continuou a observar todas essas cerimônias, mas para que os seus compatriotas, né, não se escandalizassem, não se ofendessem. Mas, de fato, ele passou a ensinar que os gentios não eram, de forma alguma, obrigados a se sujeitar a esses aspectos cerimoniais da lei, a observar qualquer uma delas. Né? Ele dizia que qualquer pessoa, né, quer gentio, quer judeu, que tentasse guardar a lei, e aí a lei mesmo moral, né, como um veículo, como um meio de salvação, isso lançava por terra o sacrifício de Cristo. Né? Era uma afronta àquilo que Cristo fez na cruz, o seu sofrimento.
Na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo fez muitos convertidos. E os irmãos sabem que esses convertidos foram entre os gentios, né? E os irmãos leem também que nenhum desses convertidos do apóstolo Paulo foi obrigado por ele a observar os rituais judaicos. Porém, quando o apóstolo Paulo retorna a Antioquia, a igreja que pela primeira vez, né, recebeu a conversão de muitos cristãos, gentios, muitos gentios, né? Quando ele voltou lá a Antioquia, o que ele encontrou? Os judaizantes, né, infiltrados na igreja, né? E Atos 15:1 relata com muita clareza, né, com muita precisão, com muita concisão, o ensino desses judaizantes. Se você quiser abrir Atos 15:1, vou abrir aspas aqui. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. 2 pontos. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Eis aí, em resumo, o ensino deles. E os irmãos sabem, né, que houve não pequena controvérsia naquela igreja, foi uma controvérsia tão grande, né, que Paulo, com alguns irmãos, foram enviados para a igreja de Jerusalém, de onde surgiu o problema, né? E ali a igreja de Jerusalém convocou o que nós chamamos de o primeiro concílio da história, né? E esse concílio, né, ao deliberar, nós lemos isso em Atos 15, ele declarou falso esse ensino. E ele também ordenou que esse ensino cessasse. Esse ensino que eu descrevi aqui em Atos 15:1. Né? E aí eles acrescentam, somente para evitar que os irmãos judeus se escandalizassem, foi recomendado aos gentios que se abstivessem do sangue e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Para evitar, né, que os irmãos judeus se escandalizassem. Eis aí o resultado do primeiro concílio. Mas nós sabemos que o fato do primeiro concílio haver decretado que esse ensino era falso e haver determinado que ele cessasse, isso não resolveu o problema, né? O problema continuou, né? E continuou por anos, né? Não muito tempo depois desse concílio, o apóstolo Paulo visitou Antioquia, né? E ali ele, usando, né, da liberdade que ele tinha com relação às cerimônias judaicas, ele se sentou à mesa com gentios, cristãos. Ele comeu com gentios. Lembram de Pedro, em Atos capítulo 10? Quando ele recebeu aquela visão dos animais impuros, mata e come, né? 3 vezes, cabeça dura, né? E aí batem a porta de Pedro, é um gentio, e Pedro vai com eles, e quando ele chega lá na casa de Cornélio, ele diz, vocês sabem que um judeu não pode entrar na casa de gentio e comer com ele, né? Mas Deus me mostrou que a nenhum homem eu deva considerar como um imundo. Mas é exatamente isso que estava acontecendo aqui em Antioquia, né? Chegaram alguns judeus, novamente, né, falando que qualquer judeu cristão que mantivesse contato, que comesse com os gentios cristãos, eles estavam desrespeitando a lei cerimonial. Por quê? Porque os gentios comiam um alimento impuro, não era comida kosher, né, como eles costumam dizer. Então, eles também ficavam impuros, eles se contaminavam. É isso que eles estavam falando. E o que acontece? Os irmãos lembram? Até mesmo Pedro, que tinha recebido aquela visão anterior, que ele já tinha aprendido que não deveria considerar nenhum homem comum um imundo, né? E o amoroso Barnabé fraquejaram, se acovardaram, né? Amarelaram diante daqueles judaizantes. E o que o apóstolo Paulo fez? Né? Ele, de forma pública, ele expôs o erro de Pedro e de Barnabé.
né? Ele censurou Pedro publicamente, né? E, finalmente, os legalistas eles foram derrotados na cidade de Antioquia. Mas, mais uma vez, essas dificuldades foram aparecendo onde quer que novas igrejas fossem se estabelecendo. E aí, os judaizantes, mais uma vez, surgiam para atacar a autoridade do apóstolo Paulo, né? E expor o seu ensino. Foi em Corinto, foi em Antioquia, né? Mas em nenhum outro lugar, irmãos, eles tiveram tanto sucesso, foram tão efetivos, né? O ataque foi tão violento, tão sério, tão bem sucedido quanto na província da Galácia, né? Eu quero que você entenda que tanto na Galácia como nas demais igrejas, essas questões doutrinárias, elas não nasceram de dentro do círculo dos gentios convertidos. Eles não tinham nem ideia, né, disso, né? Elas foram sendo introduzidas por gente de fora, né? Por gente que se entrava na igreja, se introduzia na igreja com essas ideias, né? E é assim até hoje. Esse tipo de gente é o tipo de gente que nós costumamos dizer, né, que gosta de pescar em aquário, não é? Não é isso? Não é muito mais fácil você perverter um cristão novo, um cristão ingênuo, do que converter um pecador? Ou melhor, perverter um pecador, porque essa não é a doutrina correta, né? Quem quer suportar as pedradas, os insultos, os xingamentos, a violência, o sofrimento do contato com povos não convertidos, com pessoas não convertidas, né? Mas depois que esses povos, que essas pessoas foram, digamos assim, entre aspas, né, amansadas pelo Evangelho, né, aí eles aparecem com as suas artimanhas, com os seus ensinos falsos, né? É aquilo que Satanás disse para Adão e Eva. É assim que Deus disse? É verdade isso que você aprendeu? Né? E onde quer que, digamos assim, né, a árvore linda e frondosa e majestosa da fé cristã se enraiza, logo à sombra dessa árvore vão surgir as ervas daninhas, né? Esse é um dito antigo, né? Não leia só a Bíblia, leia também o livro de Mórmon. Não é isso? Confie no alimento que o corpo governante das testemunhas de Jeová, a única e verdadeira organização de Cristo sobre a terra, dá para você. Não discuta. Não é isso? Se a igreja diz uma coisa e a Bíblia diz outra, creia na igreja, creia na interpretação que a Bíblia dá, que a igreja dá à Bíblia, porque a Bíblia é um produto da igreja, não o contrário. A ICAR, não é isso? Ou os adventistas do sétimo dia são o remanescente de Cristo na terra, são a única igreja verdadeira. São fofinhos, mas são hereges. Né? Declare vitória, irmão. Sofrimento e doença é do diabo. Você é capaz de reconhecer os falsos mestres? A Trindade é uma tradição, né? Isso aqui eu tirei de um livro do Miguel Ângelo, né? Esse negócio de pai, de barbas brancas, o Filho, o Espírito Santo, não existe. Só existe um Deus, que é Jesus. Participe da corrente dos 320, ou da corrente dos 70. Né? Então, assim, irmãos, você é capaz de reconhecer os falsos mestres? A epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, o estudo dessa epístola nos dá essa capacidade. Ok? Está terminando o meu tempo? Então vamos parar por aqui. Semana que vem, né, nós vamos continuar ainda nesse primeiro bloco, que vai do versículo 1. Vamos analisar esses versículos, né? Vamos analisar o ensino do apóstolo Paulo. Aqui foi uma introdução à epístola, tá bom? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter, como diz
o autor aos Hebreus, né? Ter os nossos sentidos exercitados para discernir o bem e o mal, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos aqui. Te agradeço, Senhor Deus, pelos nossos visitantes, Senhor Deus. Que a tua graça, bênção maravilhosa, majestosa, repouse, Senhor Deus, sobre a vida deles, Pai Santo. Muito obrigado porque eles nos acharam finalmente, Senhor Deus, porque fomos achados por eles. Muito obrigado porque foi o Senhor que os trouxestes aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por isso. Te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus. Te agradeço por cada porção dela e que nós, Senhor Deus, com muito cuidado, possamos caminhar lentamente, Senhor Deus, pelos teus ensinos, Senhor, para que possamos, de fato, obter da parte do Senhor sabedoria, pureza, santidade, Senhor Deus, à medida em que vamos caminhando e nos submetendo, Senhor Deus, à tua vontade revelada. Guarda-nos, Senhor Deus, leva-nos para os nossos lares e que tenhamos, Senhor Deus, um restante de semana abençoados por Ti. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Até